Dizem que no Okavango havia um leão que até hienas evitavam provocar. Um macho grande, experiente, cercado por leoas, filhotes e rivais, que transformou uma das regiões mais duras da África em seu centro de poder. O nome dele era Sekekama, e com o tempo sua história começou a ser contada quase como lenda. Um leão colossal, dominante, capaz de sustentar território, atravessar confrontos e deixar uma linhagem forte em um lugar onde poucos machos conseguem se manter por muito tempo. Mas a pergunta é, o que realmente fez Sekekama ficar tão famoso? Força, território, batalhas, ou a forma como sua história foi transformada em mito? Se você curte esse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal a continuar trazendo histórias como essa, já fortalece o vídeo com o seu like. Pode parecer simples, mas esse apoio faz diferença de verdade. O delta do Okavango, em Botsuana, é um dos lugares mais bonitos da África e também um dos mais difíceis para um leão dominante. Ali, a água muda de lugar ao longo do ano. As presas se concentram e depois desaparecem. Hienas disputam carcaças. Machos rivais aparecem sempre que sentem fraqueza. Nesse cenário, dominar não significa apenas ser forte. Significa segurar território, manter leoas por perto, proteger filhotes, afastar rivais e continuar vivo depois de cada confronto. A maioria dos machos não consegue fazer isso por muito tempo. Foi por isso que o nome de Sekekama se destacou. Ele não era só mais um leão grande. Ele era um macho que conseguiu se impor em um ambiente onde quase tudo trabalha contra a permanência. Sekekama ficou conhecido como um macho dominante de grande porte, com forte presença territorial e uma imagem marcante dentro do Okavango. Ao lado de um aliado próximo, ele entrou em uma região já ocupada por leoas e outros leões. E como acontece na vida real dos leões, isso não foi uma transição pacífica. Quando um novo macho assume uma área, a mudança costuma ser brutal. Os machos anteriores podem ser mortos ou expulsos. Filhotes da linhagem anterior muitas vezes não sobrevivem, e as fêmeas, depois de algum tempo, passam a integrar o novo domínio. É duro, mas essa é a regra biológica do poder entre leões. Sekekama subiu dentro dessa lógica, pela força, pela permanência e pela capacidade de sustentar sua posição depois da conquista. E foi justamente aí que começou a nascer a fama dele. Muitos leões lutam, muitos dominam por um tempo, poucos viram lenda local. Com Sekekama isso aconteceu por uma combinação poderosa. Grande porte, forte presença visual, domínio em uma região muito disputada, associação com um grupo importante de leoas e registro por documentários que ajudaram a espalhar sua imagem. Mas a fama dele não cresceu só por aparência. Ela cresceu porque sua história reunia tudo o que chama a atenção em um grande macho africano: território, conflito, filhotes, adversários e a sensação de que aquele leão conseguia permanecer onde outros cairiam. Foi assim que surgiram as versões mais dramáticas sobre ele. Sekekama começou a ser tratado como um rei, um fundador de linhagem, um macho acima dos outros. A pergunta é, até que ponto isso era mito? E até que ponto vinha de uma realidade já impressionante por si só? Nenhum leão mantém poder sem conflito. No caso de Sekekama, o que sustentava sua posição era exatamente o que o público mais associa à vida dos leões machos: confronto constante, confronto com outros machos, confronto por território, confronto para impedir invasões, confronto para manter o grupo unido. Quando a gente fala em batalha entre leões, não está falando de cenas rápidas e limpas. Essas disputas envolvem investidas frontais, mordidas no rosto, garras em ombros e dorso, tentativas de derrubar o rival pelo peso e ferimentos que podem matar dias depois. Sekekama ganhou fama porque parecia sustentar sua posição nesse ambiente de risco permanente. Não porque fosse invencível, mas porque conseguiu durar. E em leões, durar já é uma vitória enorme. Um dos aspectos mais repetidos da história de Sekekama é sua relação com as hienas. No Okavango, hienas e leões vivem em tensão constante. Eles disputam carcaças, cercam fraquezas e testam presença territorial o tempo todo. Em algumas situações, hienas conseguem pressionar leões. Em outras, leões matam hienas. No caso de Sekekama, relatos populares passaram a tratá-lo como um macho que impunha respeito até nesses confrontos. A ideia de que até as hienas o evitavam funciona muito bem como imagem,
e pode até refletir a impressão que ele causava em certas áreas. Mas é importante não exagerar. Isso não significa que ele controlava tudo sozinho ou que o restante dos predadores simplesmente recuava sempre. O mais seguro é dizer que Sekekama se tornou associado a uma presença forte, especialmente em regiões onde a disputa por alimento e espaço era constante, e isso alimentou ainda mais a lenda. Uma coisa que muita narrativa exagerada esconde é que um macho dominante não constrói poder sozinho. As leoas são a base real da estabilidade. Caçam, mantêm os filhotes vivos, conhecem o território e sustentam o dia a dia do grupo. No caso de Sekekama, o que parece ter feito sua história durar foi a combinação entre um macho dominante forte, um grupo funcional de leoas e uma área estratégica do Okavango. Sem isso, nem mesmo o maior macho consegue se manter, mas para o público, quem vira símbolo é quase sempre o leão macho. E foi exatamente isso que aconteceu. Sekekama passou a representar sozinho uma estrutura que, na prática, dependia de muito mais do que sua força física. Ainda assim, isso não diminui sua história. Só mostra que o domínio dele era real justamente porque estava inserido em uma rede de poder mais complexa. Com o tempo, os filhotes cresceram. E isso, para qualquer macho dominante, é sempre uma fase delicada. Enquanto pequenos, os filhotes representam a continuidade do grupo. Mas quando os machos jovens começam a crescer, a dinâmica muda. O grupo fica mais pesado, a necessidade de alimento aumenta e se aproxima o momento em que esses jovens terão de sair. É aqui que muitas versões da história de Sekekama forçam a mão e falam em traição, intriga ou rebelião. Na realidade, não é isso. O que acontece é mais biológico e, justamente por isso, mais interessante. O sucesso reprodutivo do macho dominante cria, no futuro, novas pressões sobre o grupo. Ou seja, o mesmo legado que fortalece o nome de um leão também aumenta o risco de instabilidade. No caso de Sekekama, isso significava que sua grande conquista, deixar descendentes, também aproximava o momento em que o equilíbrio começaria a mudar. Na natureza, poder é sempre provisório. Essa talvez seja a parte mais forte da história de Sekekama, porque tudo o que fazia dele grande também o deixava exposto. Território valioso, grupo numeroso, presença constante e o passar do tempo. Leões envelhecem rápido em comparação com o ritmo das disputas que enfrentam. Um macho pode parecer dominante por anos, mas basta perder força, sofrer um ferimento ruim ou encontrar rivais mais jovens para que tudo comece a mudar. Foi isso que tornou Sekekama tão marcante. Não a fantasia de um rei absoluto, mas o fato de ele ter sustentado o poder por tempo suficiente para virar referência em um ambiente que normalmente destrói a permanência. Ele não ficou famoso por ser invencível. Ficou famoso porque foi forte o bastante para parecer maior do que o próprio ciclo comum dos leões. Com o tempo, Sekekama foi cercado por uma narrativa quase mítica. Documentários, relatos e vídeos passaram a tratá-lo como rei colossal, fundador de dinastia, leão acima dos outros, símbolo absoluto de força. Essas imagens ajudam a fama, mas não explicam tudo. O que realmente dá para sustentar é que Sekekama foi um macho dominante notável, associado a uma fase importante de estabilidade territorial, reprodução e forte presença no Okavango. Isso já é impressionante. Não é preciso transformá-lo em personagem sobrenatural. A vida real já entregou-o bastante. Um grande macho, em uma das regiões mais difíceis da África, sustentando posição, enfrentando pressão e deixando marca sobre o grupo e sobre o território. No fim, Sekekama ficou famoso porque reuniu tudo o que faz um grande leão ser lembrado: força, presença, conflito, descendência, território e o peso inevitável do tempo. A lenda em volta do nome dele cresceu porque a realidade já era poderosa o bastante para sustentar isso. Ele não precisa ser visto como um rei invencível para impressionar. Basta ser o que realmente foi, um dos machos mais marcantes já retratados no Okavango, em uma vida moldada por disputa, domínio e sobrevivência. Se esse vídeo valeu o seu tempo, considere apoiar o canal com o seu like e a sua inscrição. É esse retorno que nos ajuda a continuar produzindo novos conteúdos como este. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.